Olá amigos do canal, muito bom dia. Dr. Wagner Pedro gravando mais um vídeo para o nosso canal. E como de costume, se não é inscrito, se inscreva. Já deixa o seu like, deixa seu comentário com sugestões e críticas, ok? No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a tradução da Bíblia NVI. O que tem a tradução da Bíblia NVI? Vamos colocar como título desse vídeo o seguinte título. A NVI estaria subestimando a capacidade teológica e intelectual dos obreiros do Brasil? Uma pergunta. A NVI estaria subestimando a capacidade teológica e intelectual dos obreiros do Brasil? Eu quero fazer uma análise com vocês só de um texto, para a gente começar a pensar sobre isso, que é Salmos 116, verso 15. Salmos 116, verso 15. Olha só, preste muita atenção no que eu vou colocar na tela, no que eu vou estar comentando, as referências, e depois você, por si próprio, você vai chegar numa conclusão, ok? Bora lá comigo então? O texto de conhecimento de todos diz respeito ao versículo da seguinte maneira: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O versículo da chamada Nova Versão Internacional, ao contrário, diz: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. O texto hebraico diz: Iakar, Beinei, Iová, Ramavetá, Yahasidavi. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu não sei se a pronúncia correta está exata no que diz respeito ao hebraico, mas vamos colocar na tela aí, né? Independentemente se você fala fluentemente o hebraico, com uma fácil pesquisa você já percebe que a tradução não está de acordo com o contexto do que o escritor quis passar, ok? Então, a tradução seria: é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, devotos, fiéis, piedosos. O termo principal a ser enfocado aqui é Iakar. Não é uma tradução ipsis literis que a NVI faz, ou seja, não é uma tradução literal, e sim uma aventura arriscada de fazer o uso de um dos sentidos da palavra que jamais seria prioritário no espírito do texto e do seu contexto. A declaração da NVI, o Senhor vê, essa expressão estranha que também não está no texto original, é errada a versão da NVI, ainda que diz: o Senhor vê com pesar. Pergunta-se: vê com pesar o quê? Sua resposta: a morte dos fiéis? Imaginar um pregador do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ministrando num velório e usando essa versão, sim, pesar, seria o quê? Tristeza no céu ou na terra? No hebraico, a palavra Iakar, do verbo licor, significando ser estimado, ser querido, ser precioso, com o sentido último de ser pesado. O adjetivo Iakar é empregado como caro, precioso, conforme o dicionário hebraico-português. Define Iakar como valioso, precioso, custoso, de qualidade, excelente, magnífico, caro, raro. Ainda um outro dicionário define Iakar como precioso, querido, pesado. Dicionário hebraico-português, aramaico-português, editora Sinodal, Vozes, define Iakar como raro, precioso, caro, do valor nobre. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, editora Vida Nova, diz Iakar como precioso, raro, esplêndido. A riqueza do vocábulo Iakar neste versículo não pode nunca apontar uma possível pesar da parte de Deus diante da morte dos seus santos, fiéis e piedosos. Não faz sentido. O contexto amplo da morte do justo, jamais apontaria para um Deus com coração pesaroso, recebendo nas suas mansões celestiais o vitorioso redimido do sangue do Cordeiro. De antemão também tem esse conhecimento de que Deus não tem prazer da morte do ímpio, conforme está lá em Ezequiel, vou pôr as referências aí. Então, Deus vê com pesar a morte do ímpio, não do justo. Não faz sentido.
né? Aí você tem que entender a diacronia, né? Ou seja, um texto tem a sua verdadeira significação, né? Julgar a morte de Lázaro, por exemplo, conforme registrado lá em Evangelho de Lucas, capítulo 16, 22, sendo escoltado pelos anjos do Senhor ao seio de Abraão, vai demonstrar a grande alegria de Deus ao receber o justo, que teve um preço muito caro. Lembrar aqui que não custa aos olhos de Deus, e sim custou o sangue de Cristo, a morte cruel de seu Filho único na cruz do Calvário, na crucifixão, como fruto vitorioso da morte do Cordeiro. Então vem cá, o texto fala de preciosidade, porque ainda que os enlutados sofram aqui na terra, faz-se alegria no céu sim, porque cremos na imortalidade da alma ao lado do nosso eterno Deus, Criador de todas as coisas. Mas deixa aí seus comentários, ok? Vamos ficando por aqui, meu forte abraço, tamo junto.